Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia transbordante, um dia sacudido na presença de Deus Todo-Poderoso, amém? Madrugada poderosa, profética, amém? Shalom, Anne, querida, shalom, pastora Bruna. Shalom, Verônica, pastora Verônica, shalom, pastora Célia, pastora Kátia, shalom, shalom, Nani, querida, shalom para todos vocês, um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido, shalom, profeta Ivonei. Gente, nossa imersão do DNA tá chegando, é sábado já agora, aleluia! Aleluia! Nossa imersão é sábado, então é gratuita. Se você não fez a sua inscrição, você precisa entrar no link aí da minha bio, fazer a sua inscrição, porque você só vai conseguir acessar se você tiver feito o seu cadastro. A mensagem, amém, para você entrar na imersão vai chegar por lá. Então, se você não fizer o seu cadastro certinho, não tem como, tá? Então, aumenta a expectativa de vocês. Essa imersão vai ser sobrenatural, vai expandir a mente de vocês demais, tá? Então se preparem para um tempo avassalador, para um tempo sobrenatural. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma madrugada. Oração da madrugada foi poderosa. Amanhã nós começamos uma campanha de 12 dias, tá? Sobre prosperidade, né? Para que o Senhor venha abrir todas as portas, né, que talvez estejam travadas, para que o Senhor venha abundar ainda mais, certo? Então aumenta, certo, a expectativa de todos vocês para um tempo sobrenatural, para um tempo avassalador. Se preparem, amém? Que vai ser um tempo de muita ruptura nessas madrugadas. Serão 12 madrugadas, tá? E aí o tema deixa eu ver aqui o versículo que eu separei. É 2 Samuel 6:11. Enquanto a arca da aliança permaneceu na casa de Obed-Edom, o Senhor o abençoou, juntamente com toda a sua casa. Então nós vamos pegar esse versículo, tá? Que vai ser chave aí da nossa campanha. E nós vamos declarar que a arca da aliança não só vai entrar, mas ela vai ser estabelecida sobre a nossa descendência. Amém? E nós vamos quebrar espírito de escassez, nós vamos quebrar maldições que estão atreladas talvez a bloqueios financeiros, a bloqueios, né, no seu intelecto, amém? Porque tem pessoas que não conseguem prosperar porque tem uma mente limitada, né? E a prosperidade, ela se dá em várias áreas, certo? E uma delas é ter prosperidade na mente, ter prosperidade no espírito, que é na presença de Deus. Então se preparem que vai ser um tempo extraordinário, tá? Então 2h45 todos os dias, eu e o apóstolo vamos estar pegando dentro dessa pauta, orando por portas abertas. Você que precisa de um emprego, você que precisa, sei lá, de uma provisão, cancelar, ou seja, quitar uma dívida, entra porque nós vamos estar orando por vocês. Serão 12 dias, certo? Então vai ser um tempo sobrenatural, vai ser um tempo avassalador. E eu espero vocês todos os dias, 2h45, a oração não ficará gravada, porque o propósito do sacrifício é você acordar, tá? Para você entregar esse sacrifício pro Senhor. Senhor, eu estou acordando 2h45, porque eu creio que o Senhor vai restituir aquilo que o diabo roubou. Eu creio que o Senhor vai restituir as coisas que estão atrasadas, eu creio, tá? Então nós começamos essa madrugada agora, 5 de agosto, e terminamos na madrugada do dia 16 de agosto. Então eu convoco todos vocês para estarem, tá? Então nós vamos orar por cada área da sua vida que talvez possa estar travada, possa estar estagnada, paralisada, e eu creio que será um tempo poderoso, certo? Depois eu vou postar arte para vocês compartilhar, ok? E chamar quem quiser, né? Faz grupos, chama o pessoal para participar, amém? Você que tem dificuldade de pegar o link, eu postei esses dias aqui no grupo do meu Instagram, um grupo, tá?
onde eu tô colocando o link ali da oração da madrugada, que tem gente que não consegue baixar o Telegram porque o celular tem pouca memória, isso e aquilo. Então eu fiz, né, vários grupos de oração para mim estar mandando ali todos os dias, tá? Então eu vou postar depois de novo. Você que não tá em nenhum grupo para pegar os nossos links, eu vou postar e você entra ali e vai ser um tempo sobrenatural, amém? Então, o que é importante nessa campanha é você acordar na hora, é você dedicar esses 12 dias, é o sacrifício, tá? O sacrifício é o quê? Você falar, Deus, eu estou acordando, estou renunciando ao meu sono, porque eu creio que o Senhor está fazendo, amém? E está ali todos os dias acompanhando a oração. Eu tenho certeza que vai ser um tempo extraordinário, um tempo sobrenatural, um tempo de muita, muita, muita prosperidade, tá? Às vezes você pensa que prosperidade é só a área financeira. Prosperidade, a área financeira é uma das prosperidades que Deus pode trazer para você, mas antes você tem que ser próspero intelectualmente, você tem que ser próspero tendo visão, você tem que ser próspero, né, na presença do Senhor, tá? Então, Obed-Edom recebeu a Arca da Aliança, e aí o que aconteceu? Os animais que não geravam, gerou, os criados, os escravos ali que tinha ali, que trabalhavam na casa de Obed-Edom, começaram também a ter filhos. Então tudo começou a prosperar na casa de Obed-Edom, porque primeiro a presença entrou. Então nós vamos estar orando nesse sentido. Vai ser um tempo de muita ruptura, um tempo de muita bênção, um tempo de muita prosperidade. E a maior prosperidade que nós podemos adquirir primeiro é a prosperidade de ter o Senhor nas nossas vidas, amém? Então, gente, não tem preço, tá? Não tem preço de ter o Senhor nas nossas vidas. Essa é a maior prosperidade que a gente pode ter no mundo, tá bom? E aí, se a gente tem o Senhor e a gente se submete a Ele, todas as demais coisas nos serão acrescentadas, tá? E eu quero, não sei se no 10º dia ou no final, eu quero orar por decretos de Deuteronômio 28, decretos onde Deus fala pela palavra dele que bendito será a nossa amassadeira, bendito o fruto do nosso ventre, bendito o fruto das nossas mãos. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, como um decreto sobre a sua casa, tá? Mas eu quero que você faça todos os dias e esteja acompanhando, que vai ser um tempo glorioso, um tempo abençoado, um tempo, né, profético e um tempo sobrenatural, amém? Então, aumenta a expectativa de cada um de vocês, tá bom? Hoje é Isaías, capítulo de número 26, já pode abrir aí comigo. Eu vou fazer igual eu fiz ontem, eu vou passar rapidinho Isaías 26. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o quê? Sobre nova era, né? Ontem nós falamos sobre Reiki, nós falamos sobre Reiki, nós falamos sobre Yoga e nós falamos sobre astrologia, certo? E hoje a gente vai continuar, tá? Hoje a gente vai continuar. Então, abre comigo aí em Isaías, capítulo de número 26. Vamos orar para nós começarmos, amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu venho aqui, Senhor Deus, me render mais uma vez ao domínio e ao governo do Espírito Santo e dizer, Senhor Deus, que toda honra e glória, Pai, nós elevamos, Senhor Deus, ao Cordeiro, por cada madrugada, por cada live, por cada devocional. Senhor Deus, é o Senhor quem governa, Pai, sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre, Senhor Deus, cada circunstância, Senhor Deus, que acontece dentro de nós, Senhor Deus. Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco, Pai, através desse devocional, que o Senhor possa nos avivar e nos vivificar, Pai, de forma estrondosa. É isso que eu declaro, em nome de Jesus, amém. Abra comigo, amém? Abra comigo, Isaías 26. Gente, obrigada por todas as felicitações que vocês mandaram, né, pro apóstolo. Ele vai depois responder ali, colocar pelo menos um coraçãozinho, né? Amém, glória a Deus. Ele ficou muito feliz. Obrigado, ele ficou muito feliz com cada mensagem que vocês mandaram, postaram. Se ele não repostou ainda, ele vai repostar. Amém? Ele é um pouco lerdo aí, né, amor, para celular. Ele é um pouco lerdo para celular, mas eu pego mais no pé dele. Amém? Principalmente aí nas redes sociais. Glória a Deus. Eu acho que hoje eu coloquei aqui constelação familiar para falar, tá, gente? Então vamos aqui rapidinho ler, tá? Isaías 26. Naquele dia, todos na terra de Judá entoarão este cântico. Nossa cidade é forte, então
estamos cercados pelos muros de salvação de Deus. Abram os portões para os justos e deixe entrar os fiéis. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Confiem sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. Ele humilha os orgulhosos, rebaixa a cidade arrogante e lança ao pó. Os pobres a pisoteia e os necessitados caminham sobre ela. Para os justos, porém, o caminho é reto. Olha só o que fala aqui sobre o justo. Tu que ages com retidão, torna o plano e o caminho adiante deles. Senhor, ao seguir tuas justas decisões, depositamos em ti a nossa esperança. O desejo de nosso coração é glorificar o teu nome. À noite eu te procuro, ó Deus, pela manhã. Em outras versões está escrito pela madrugada. Te busco de todo o coração, pois só quando vens julgar a terra julgar a terra, as pessoas aprendem a justiça. Tua bondade com os perversos não os leva a fazer o bem. Embora outros pratiquem a justiça, eles continuam a fazer o mal. Olha o que diz aqui no 10. Tua bondade com os perversos não os leva a fazer o bem. Então, por mais que as pessoas são perversas, Deus ainda é benevolente para com essas pessoas. E o profeta está dizendo, a tua bondade com os perversos não os leva a fazer o bem. Embora outros pratiquem a justiça, eles continuam a fazer o mal. Não levam em conta a majestade do Senhor. Ó Senhor, eles não prestam atenção à tua mão levantada. Mostram-lhes teu zelo em defender o teu povo. Então serão envergonhados e que o fogo da tua ira consuma os teus inimigos. Eu estou agora no versículo 11. Senhor, tu nos concederás paz. Sim, tudo que realizarmos vem de ti. Então, aquilo que a gente tem falado, ao justo, aquele que anda em retidão, Deus concede paz, tá? Tudo que realizamos vem de ti. Ó Senhor nosso Deus, outros senhores nos governam, mas só a ti adoramos. Aqueles a quem servimos estão mortos. Seus espíritos jamais voltarão a viver. Tu os atacaste e os destruíste, há muito caíram no esquecimento. Ó Senhor, engrandeceste o nosso povo. Sim, tu nos tornaste grandes, expandiste nossas fronteiras e foste glorificado. Senhor, em angústia te buscamos, oramos sobre o peso de tua disciplina. Como a mulher grávida que se contorce e grita de dor. E quando dá a luz, assim estávamos na tua presença. Nós também nos contorcemos de dor intensa, mas o nosso sofrimento em nada resultou. Não trouxemos salvação à terra e nem vida ao mundo. Teus mortos, porém, viverão. Seus corpos ressuscitarão. Aqueles que dormem na terra se levantarão e cantarão de alegria, pois tua luz, que é vida, descerá como orvalho, e sobre o teu povo no lugar dos mortos. Vá para casa, meu povo, e tranque as portas. Esconda-se por um breve tempo, até que tenha passado a ira do Senhor. Vejam, o Senhor vem dos céus para castigar os habitantes da terra por seus pecados. A terra já não esconderá os que foram mortos, e ela os mostrará para que todos os vejam. Então aqui fala de uma profecia vindoura, né? Sobre, né, o plano, né, ou seja, ressuscitar em Cristo Jesus. Então, aqueles que estão salvos, nós vamos ressuscitar em Cristo Jesus num corpo glorificado e vamos tomar posse, né, da glória eterna. E aqui está falando, o que Isaías está falando? Isaías está falando o quê? Que Deus, ele é benevolente com os perversos. E mesmo pela sua benevolência, os perversos não melhoram, os perversos não se posicionam, tá? E aqui fala, né, que Deus vai humilhar os orgulhosos, certo? Então, mas fala também que o justo, tá? Que nós que somos justos, nós guardamos a palavra de Deus, certo? Deus estará conosco, Deus vai nos conceder paz. Então, queridos, vale a pena ser justo, tá? Na presença de Deus. A Bíblia vai dizer, eu não sei em qual versículo, que o justo verá sua quarta geração, ou seja,
Você é a primeira, seu filho é a segunda, teu neto é a terceira e teu bisneto é a quarta. Então a Bíblia diz que o justo verá a sua quarta geração, certo? Então Deus prolonga a vida do justo na terra, tá? Deus prolonga a vida daquele que tem retidão, porque Deus faz com que o justo venha deixar um legado, certo? Então, aqui Isaías está enfatizando isso. Então, vale a pena ser justo na presença de Deus. Vale a pena ser uma pessoa posicionada na presença de Deus. Gente, talvez o mundo grite para vocês: ah, é muito careta viver dessa forma. É muito careta só viver se consagrando, só viver jejuando. Ai, mas você não está nem vivendo a sua vida. E tem gente que acha que a gente de fato não está vivendo. Só que mal sabe essas pessoas que a partir do nosso posicionamento que nós passamos a ter vida. Ontem meu irmão me ligou à noite no vídeo e me agradeceu por eu ter apresentado, né, amor? Ele me agradeceu, ele falou: obrigada por ter me mostrado essa glória, obrigada por ter me mostrado esse Jesus. E eu achei tão bonitinho ele me contando. Ele falou assim: eu fui viajar para pescar e eu nunca fiz uma pescaria tão abençoada. O Espírito Santo está me dando técnicas que eu nunca aprendi em lugar nenhum. E ele contando dos peixes que ele pegou, que ele nunca tinha pegado. E ele exaltando o Senhor, ele falou assim: mana, eu fui daqui, que ele foi viajar uns 400 quilômetros, uns 400 quilômetros. Ele falou: mana, eu fui chorando na presença de Deus. Eu chorei umas 10 vezes dentro do carro. Eu senti a presença do anjo do meu lado. Muito obrigada por me apresentar esse Cristo. Muito obrigada por me apresentar esse Jesus. Muito obrigada. Gente, isso não tem preço. E aí ele falou assim: mana, uma vida com Jesus não é a mesma coisa. A gente pensa nele, aí ele tá com a gente, né? E aí, gente, isso aviva, igual o apóstolo colocou, isso aviva o nosso coração. E vale a pena, então, você se posicionar. Vale a pena você ver Deus transformando uma vida. E às vezes, quantas vezes o próprio meu irmão, né, zoou comigo, né, amor? Zoou comigo, debochou, né? Só que ele não tinha experimentado essa glória. Então, só que eu entendia que ele estava num outro contexto espiritual. Então, quantas vezes a gente é debochado, a gente é tido, né, de chacota, mas continua reto, continua firme. Porque, queridos, é muito bom ser uma ponte de salvação. É muito bom entregar esse tesouro para alguém e falar: olha isso, eu tenho um tesouro e eu vou te dar ele. E quando essa pessoa, a Bíblia vai dizer que o reino de Deus é semelhante a um campo que um cara encontrou, vendeu tudo o que tinha e comprou esse campo. E é exatamente isso. O reino de Deus, quando apresentado a alguém, essa pessoa fica tão apaixonada, ela renuncia tudo que está na vida dela para tomar posse desse lugar no reino e falar: não, eu vou ficar agora aqui, esse aqui é o meu lugar. Então continua, tá? Continua sendo reto, continua sendo um exemplo, tá? Porque Deus vai usar a sua vida, não só na sua casa, mas no seu trabalho, na sua parentela, para aqueles que estão à sua volta. Amém? Vale a pena andar em retidão, vale a pena, certo? Vale a pena, vale a pena. É muito bom a gente ver alguém da nossa casa vivendo em Cristo, amém? Glória a Jesus. Ok, então a gente finaliza por aqui o Isaías 26. Amanhã nós vamos continuar em Isaías 27, tá? Eu quero agora que você abre comigo. Deixa eu ver aqui. O que eu preparei aqui? Ok, deixa eu ver aqui. Tá, nós vamos continuar falando sobre nova era, tá? Espera só um pouquinho. Deixa eu só achar aqui uma referência. Glória a Jesus. Abra comigo, tá? Em Deuteronômio 18:10. Deuteronômio 18, versículo 10, que diz assim: entre vocês não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, e nem adivinhar, e nem prognosticar, e nem agureiro, nem feiticeiro, nem encantador, e nem necromante, nem mágico, e nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor, certo? Então, por que eu estou trazendo esse versículo para você? Nós estamos falando de nova era. Ontem nós falamos o quê? Ontem nós falamos sobre reiki, nós falamos sobre
yoga e nós falamos sobre astrologia, tá? E hoje eu quero falar com vocês aqui, vamos lá. Quero falar hoje, continuar falando sobre nova era. E a nova era, para quem não sabe, nova era é uma fundamentação de Satanás nessa última era agora, com práticas que misturam ciência, misturam espiritualidade, mas que não dependem do Senhor Jesus, tá? Então, a nova era, ela vai tentar enfatizar curas, terapias, chás, ervas, objetos, certo? Como a gente falou ontem do yoga, exercícios, movimentos, meditação, ok? Então vamos lá. Eu quero enfatizar aqui uma coisa. Cristais energéticos que a gente chama de cristaloterapia, tá? Talvez você já viu isso daí em algum lugar, já foi num consultório, talvez de um médico, e viu lá um monte de cristais. Talvez você já viajou e viu cristal para equilibrar o chakra, cristal para manter a paz, cristal para isso, cristal para aquilo. Você talvez já tenha visto isso, tá? Então, vamos lá. Eu quero trazer essa ênfase sobre cristais energéticos, né, chamado de cristaloterapia, tá? É pecado, tá? Isso é um tipo de idolatria. Então, o que é isso? O que é essa prática? É o uso de cristais que as pessoas usam para limpar a energia, para recarregar o chakra, para alinhar o chakra, para atrair proteção, para atrair sabedoria, para atrair um monte de coisas, tá? Então, qual que é o mecanismo, né, dessa cristaloterapia ou cristais energéticos aí, que é bem fundamentado pela nova era? Então, os cristais são tratados como objetos mágicos que absorvem ou retêm ou transmitem energia espiritual, tá? No intuito de quê? De melhorar a energia daquele ambiente, de trazer proteção, tá? Essa energia nada mais é do que uma manipulação espiritual não discernida, tá? Geralmente, né, manipulada, ou seja, geralmente não, é manipulada por demônios e abrem o que? Legalidade espiritual para aquele ambiente, porque é um objeto de idolatria. Então a pessoa, ela compra um cristal ou ela começa a acessar esses lugares para fazer essa terapia com cristais, acreditando que isso vai melhorar a sua vida, isso vai trazer calmaria para sua alma, certo? Então, aonde que está a brecha aqui? Na própria idolatria ao objeto. Colocar fé num objeto, certo? Que, segundo, né, essa prática, o objeto vai trazer proteção, o objeto vai sugar as energias negativas. Então, isso aqui é como se fosse uma substituição da presença do Espírito Santo. Queridos, é o Espírito Santo que nos dá discernimento, é o Espírito Santo que nos acalma, é o Espírito Santo que nos dá discernimento espiritual para a gente fazer uma oração de guerra. Quando tem algo errado na nossa casa, o que o Espírito Santo fala? Vai orar, vai ungir sua casa, vai levantar um decreto de guerra, vai levantar na madrugada. Então, esses cristais, tudo na nova era vai tentar substituir o Espírito Santo, a presença de Deus, tá? Então aí a pessoa, por que é a brecha? A pessoa vai atribuir o poder, tá, dos cristais, e aí vai começar a fazer uma idolatria, né, oculta, vamos dizer, uma idolatria silenciosa. E aí esses objetos, eles se tornam pontos de contato demoníaco, certo? Então todo objeto que é adorado, né, pelo ser humano ali, vamos lá. Então essa pessoa acredita que aquele objeto traz proteção, e gente, só Deus que pode cuidar da gente dessa forma, tá? Então aquilo ali se torna um ponto legal que Satanás fala: eu posso entrar dentro dessa casa, porque dentro daquela casa existe tronos. Então se você tem cristal na sua casa, pode jogar fora. Se você tem cristais nessa casa e você tem esses cristais com essa intenção, certo? Ah, apóstola, mas eu achei um cristalzinho na rua, mas eu não tenho, né,
eu não tenho nenhuma adoração a esse cristal porque eu acho bonito essas pedras, esses cristais. Então você ora e vê. Mas se você tem um para trazer equilíbrio, para trazer não sei o quê, porque isso te dá sorte, porque isso, aquilo, você vigia, porque você está abrindo uma legalidade para Satanás. Você está abrindo um ponto de legalidade. O que é um ponto de legalidade? É um lugar que o demônio pode vir e ficar ali naquele objeto. Porque aquele objeto é um ponto de adoração, tá? E os demônios querem adoração para eles, certo? Então o diabo, ele vai mascarar. É um portal, como o profeta Ivonei disse, tá? Então, essas coisas de cristais para o amor, cristais para afastar a inveja, cristais para melhorar a saúde. Gente, vigia. E já avisa para quem pratica esse tipo de coisa que um cristão, uma pessoa que confessa que Jesus é seu Salvador, não tem esse tipo de coisa dentro da sua casa, tá bom? Vamos lá para outro. Tarô, oráculos, né? Consulta a anjos, ao xamanismo, baralho cigano, enfim. Eu coloquei aqui meio tudo junto, tá? Que é a mesma coisa. Então, qual que é o intuito do tarô, de um oráculo, de um baralho cigano, consulta, né, aos anjos, certo? Então, tem gente que o xamanismo, o que é isso? Né? São cartas usadas para ler o futuro, conectar, né, com o seu eu interior e receber mensagens espirituais. Então, tem gente que aprendeu, às vezes, jogar baralho, tá? Tem gente que aprendeu, às vezes, ler o seu futuro e ler o futuro de outras pessoas. E, às vezes, essa pessoa já é até cristã, certo? Então, você tem que tomar muito cuidado, tá? Com esse tipo de prática, ou permitir esse tipo de prática dentro da sua casa. Ah, mas tem a fulana, ela faz de brincadeira. Ela fala pra mim, mas eu nem acredito. A partir do momento que alguém fala algo, mesmo brincando com baralho cigano, ali está sendo decretado algo por Satanás. Talvez você não toma a peito, mas o seu subconsciente, o seu inconsciente lá no fundo, pega aquilo ali, certo? Eu vou postar um vídeo para vocês essa semana e você vai ver como que a mente do ser humano projeta as coisas, tá? Então, o que é isso? São cartas para predestinar o futuro, que é lida por uma pessoa que acredita que o baralho cigano fala, que o tarô, que o oráculo, né, querem receber uma mensagem para ter uma direção do futuro. Então, quem quer direção, né, de um futuro através desses meios, não está debaixo da direção do Espírito Santo. Porque, queridos, quando nós temos Deus na nossa vida, é Ele que nos direciona, tá? Então, qual que é o mecanismo, a legalidade aqui? Abre portais espirituais para espíritos de adivinhação, tá? Que são esses demônios de adivinhação, eles vêm, certo? De forma mascarada, muitas vezes falando que são anjos de luz, muitas vezes incorpora na pessoa que está lendo o tarô, que está lendo o oráculo, que está lendo o baralho, certo? E, gente, a Bíblia diz que o próprio diabo se disfarça de anjo de luz, tá? Então, eu quero que você entenda, Deus tem o mesmo mecanismo para falar para nós o que Ele vai fazer na nossa vida usando seus profetas. Só que para um profeta falar com você, você tem que estar no centro perfeito da vontade de Deus. O problema desse povo é que quer saber do futuro sem estar posicionado em Deus, tá? Então, se você for olhar, a mesma cura que alguém busca lá com cristal, Jesus cura, e você não precisa de cristal, você não precisa de nada, você só precisa crer nele, tá? Então, eu quero que você entenda, Deus já nos deu tudo nele, nós somos completos nele, então nós não precisamos dessa palhaçada, nós não precisamos dessas porcarias, tá? Então, qual que é o mecanismo aqui, tá? Abre portais para espíritos de adivinhação, tá? Muitas vezes, esses demônios sabem, porque eu quero que você entenda, Satanás sabe a promessa que existe estabelecida sobre a sua vida. Então ele pega uma verdade e junta com 7 mentiras. Então vamos supor que você tem convicção que Deus vai fazer algo grande na sua vida. Aí o diabo pega aquilo porque ele sabe aonde Deus quer te posicionar.
Porque existe um livro de promessas. Então o diabo, ele sabe. Então ele pega uma verdade e coloca com mais 7 mentiras, certo? E aí essa pessoa acaba vivendo mais a mentira de Satanás do que a vontade de Deus. Porque ao viver as mentiras de Satanás, ela vai desviar do propósito e não vai conseguir viver aquilo que Deus tem para ela. Então a intenção dos demônios é como na astrologia. É trazer essa pessoa a viver debaixo, né, de uma manipulação, debaixo de cordas, né? Já viu uma marionete? Então o que os demônios fazem? Para a direita, para a esquerda. Esse mês vai ser ruim financeiramente, o mês que vem vai ser bom. Gente, mas quem está com o Senhor vive na dependência dele. Deus é o nosso provedor, ele é Jeová Jirê, ele é Jeová Rafá, certo? Então Deus é o nosso tudo. Então nós não precisamos de astrologia, nós não precisamos de tarô, nós não precisamos de búzio, nós não precisamos de canalizar um espírito disfarçado de guia para falar para nós, tá? Sobre o nosso futuro. Por quê? Porque o nosso Deus é quem escreve o nosso futuro, certo? E aí, queridos, a brecha é... preciso falar algo para você. Você tem que tomar cuidado até com profetada, porque dependendo da profetada, você bota no seu inconsciente e você vive aquilo. Se um profeta falar que você vai morrer, que você vai ficar doente, você acredita tanto naquilo que o seu corpo começa a definhar, certo? Então, vamos lá. Por que é perigoso buscar essas coisas? Porque o diabo, ele é o pai da mentira. O diabo, ele é mentiroso. E o diabo quer te destruir, porque o diabo te odeia, porque você é imagem e semelhança de Deus. E você vai herdar a salvação se você permanecer no caminho. Mas ele já está condenado e ele tem raiva da humanidade. Então, uma pessoa que busca esses meios, ela não tem maturidade espiritual. Ela não conhece Jesus. Porque se conhecer... Eu já contei para vocês que uma vez eu estava com muita depressão, eu estava num período de muita tristeza na minha vida, e eu estava rebelde com Deus, chateada com Deus, né? Não tinha motivo para acontecer isso, mas eu fiquei, tá? Tinha passado por um luto, tá? Não estava bem, e aí eu lembro que uma amiga minha chamou pra gente ir numa mulher que lê carta. E ela falou, olha, essa minha amiga, eu já contei essa história pra vocês, essa minha amiga, ela lê as cartas, ela falou que eu ia ganhar na loteria, vamos lá que ela vai te dar uma resposta por tudo isso que tá acontecendo na sua vida. E eu peguei e falei, vamos. Falei na hora, tava assim, sem temor, só que no dia que a gente desceu do carro, que eu fechei a porta do meu carro, que ela deu uns 10 passos na minha frente, que ela foi indo, a hora que eu fechei a porta do carro, eu dei uns 3 passos, eu escutei Deus falando bem assim dentro de mim. Não pise nesse lugar. Não vai nesse lugar. E eu não estava na presença de Deus. E aí eu virei para ela e falei, fulana, pode ir lá, eu vou te esperar no carro. Ela falou, por que você não vai? Eu falei, porque eu escutei a voz de Deus. Ele falou para mim não ir lá. Então, queridos, Deus, ele zela, porque ele sabia que o que eu escutasse lá poderia mexer dentro de mim. Eu poderia crer naquilo tanto e eu poderia ficar viciado e dependente de escutar mentiras de Satanás. E tem gente que não quer se posicionar e quer ficar escutando a mentira, porque o diabo, ele quer massagear o seu ego, o diabo, ele quer mentir pra você, e tem gente que ao invés de se posicionar, quer ficar escutando mentira. É igual tem gente que não quer se posicionar na presença de Deus e quer viver de profetada. Porque a profetada massageia o ego, porque a pessoa que está profetizando não está profetizando genuinamente da parte do Senhor. Está profetizando para ganhar um pix, para ganhar uma oferta. Porque tem profeta hoje, queridos, que infelizmente eu acho que nem é profeta, né? Porque o profeta genuíno, ele tem temor de falar algo que Deus não falou, certo? Então, nós precisamos tomar muito cuidado, tá? Então, eu poderia falar, olha, eu frequentei esse lugar, mas o único dia que eu ia num lugar desse, Deus falou, não pisa nesse lugar. Então, por mais que eu não estava na presença de Deus, estava errada nos caminhos do Senhor, Deus teve temor pela minha vida e talvez aquilo ali poderia ter trago um embaraço, um engano. Eu poderia ter acreditado em coisas, queridos, que poderia ter mudado completamente a rota da minha vida, tá? Então a brecha aqui é o quê? A palavra condena qualquer forma de adivinhação. A gente tem, né, Deuteronômio 18:10, que eu acabei de ler para vocês. Então essas práticas, o que essa prática faz? Entrega o controle da alma ao reino das trevas. Nós não somos uma alma vivente?
Nós não pensamos, temos nossas individualidades. Então, quando eu me submeto a um lugar que dita a minha vida, eu entrego o controle da minha alma ao reino das trevas, para que Satanás venha manipular a minha vida, porque a minha vida não está nas mãos do Senhor. Porque se estivesse nas mãos do Senhor, eu não estaria buscando esse tipo de coisa, tá? Então, queridos, todas as coisas que estão por trás dessas práticas de nova era são demônios mascarados, disfarçados de anjo de luz, de mestre, de guia, de orixá, de entidade ou sei lá o que, tá? Certo? Vem aqui agora. Vamos trazer aqui agora. Regressão de vidas passadas. Que laço de Satanás, tá? Terapia de reencarnacionistas. Terapia de reencarnação, que é chamada terapia de reencarnação. Geralmente feito por uma prática chamada de hipnose. É outra coisa que eu quero aqui trazer para você. Então vamos lá. O que eu tô falando para você? Outra legalidade, outra prática infernal, demoníaca da nova era. Regressão de vidas passadas. Primeira coisa, em Hebreus, a Bíblia vai dizer que ao homem é dado o direito de viver e morrer somente uma vez, tá? Se você acredita em reencarnação, que você morre aqui, renasce ali num cachorro, renasce ali não sei o quê, infelizmente você precisa ler a Bíblia de novo, aceitar Jesus, se batizar, ser liberto, ser cheio do Espírito Santo, porque você ainda não entendeu nada. Porque uma pessoa que pensa isso, ela é burra. Porque, gente, que Deus é esse que vai ficar reencarnando a gente num plano, em outro? Então a palavra dele não vale nada. Não, mas se nós acreditamos na Bíblia, acreditamos que Deus sempre teve um plano de salvação, que Deus tem um lugar preparado para os justos, preparado para aqueles que são retos, e é somente a gente se posicionar, a gente tá bem, tá? Mas tem gente que mesmo crendo em Cristo, mesmo tendo uma vida com Jesus, ainda acredita que há uma possível reencarnação. Mas eu quero dizer para você, queridos, o mundo espiritual tá aí, principalmente vocês estão vendo os demônios. Queridos, os demônios, a intenção deles é fazer uma pessoa se perder para ela ir pro inferno. E aí tem gente que tá iludido que existe uma reencarnação, que a pessoa morre aqui de qualquer jeito, que isso aqui Deus passa o pano. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que a porta é estreita e é poucos que vão passar por ela. E eu tô cansada de ver demônios falando, eu entrei pela vida do pai, pela vida da mãe, eu estou através de maldição hereditária. E por que os demônios trabalham com tanta veracidade, tão afoitos? Porque a intenção deles é fazer com que a alma do justo venha se perder e perder no inferno. Então, queridos, se você ainda de vez em quando passa pela sua cabeça que possa existir uma reencarnação, isso aí é uma forma do diabo massagear o seu ego, falando que você pode viver de qualquer jeito. Porque nós que cremos na palavra de Cristo, nós não acreditamos em reencarnação, porque eu creio na palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia que fala que ao homem é dado a chance de morrer e viver só uma vez, ela é verídica, ela não tem tropeço, ela não tem engano. Então, se Deus, mandou o seu Filho amado para morrer por nós, para nós tomarmos posse da vida eterna, tá? Então nós não vamos nascer aqui, morrer aqui, renascer cachorro, renascer sei lá o que, né? Ter que pagar. Você sabe aonde a gente paga as nossas dívidas? É através do sangue de Jesus, uma vez que a gente se posiciona, toma a cruz de Cristo, renuncia todo dia. Então, a forma de nós vivermos uma vida melhor em Cristo Jesus é aqui, nesse mundo que é físico, de carne, renunciar todos os dias o quê? A vontade da alma, a vontade, né, que você tem aí de pecar. Então, é dessa forma, queridos, que nós vamos tomar posse do tesouro eterno. Então, tira da sua cabeça que existe reencarnação. Os filhos de Deus, o povo que acredita na Bíblia, não acredita nisso, tá? Então, se você tem acreditado, porque talvez você vem de uma linhagem espírita, ou você... então vou trazer aqui a prática, tá? Regressão de vidas passadas. O que é? É uma técnica, geralmente usada pela hipnose, tá?
de acessar vidas passadas para curar traumas atuais, certo? Só, queridos, que a nossa alma, ela pode estar sendo governada por Satanás. A nossa mente, lá no inconsciente, também pode estar sendo governada por Satanás. Mas, apóstola, eu já vi uma entrevista de uma pessoa sendo feito regressão com ela, e ela falava que estava em 1900 e que ela era... Queridos, o demônio fala na primeira pessoa, e aí o demônio pode imitar até um sotaque da época, o demônio pode falar voz missê, como se a pessoa fosse um escravo. Queridos, demônios são milenares, eles sabem todos os idiomas. Faz o teste, a hora que um demônio manifestar, fala assim, em nome de Jesus, fala em inglês agora. O demônio vai falar em inglês. Demônios são extremamente inteligentes. Demônios falam com um sotaque lá da Noruega, com um sotaque lá do português lá do Nordeste. Então, vocês têm que largar de ser burro, gente. E parar de acreditar que existe esse tipo de coisa. Quem acredita em reencarnação está o quê? Está invalidando a palavra de Deus. E eu vou falar uma coisa para você, ou você acredita nesse livro, ou acredita em Jesus de todo o seu coração, ou você vai servir outra coisa. Porque se for para você acreditar na parte que te convém e na parte que não te convém, é melhor você viver outra coisa, porque ou você está em Cristo até o tutano, ou você não está. É simples assim, tá? Então aí a pessoa senta ali, começa a passar a regressão. Primeiro, a alma dessa pessoa está aberta ao sobrenatural. Aí os demônios que estão lá dentro da alma, o que eles fazem? Eles incorporam naquela pessoa, só que eles incorporam de forma consciente, onde a própria pessoa está escutando a fala, né, de alguém. Tô escutando o meu eu da vida passada, só que é um demônio falando na primeira pessoa com o sotaque da época, tá? Por quê? Porque o demônio, ele quer trazer e enraizar para essa pessoa que ela teve uma vida passada, que lá ela foi abusada, que lá ela foi vendida como escrava e que talvez ela tenha essa ferida na alma por isso. Queridos, toda prática que leva uma pessoa a viver uma experiência sobrenatural, que não é através do nome de Jesus, você está se metendo com feitiçaria, você está se metendo com bruxaria, você está se metendo com magia. Tá? É simples assim. E eu não vou alisar a sua cabeça. É errado hipnotizar. É errado fazer regressão. Porque quando você está fazendo isso, você está mexendo o quê? Você está manifestando demônios de forma consciente. Demônios são traiçoeiros. Queridos, existem demônios de todo tipo de hierarquia. Existem demônios extremamente inteligentes. Gente, eles são milenares. Eles conhecem tudo. Certo? Qual que é o mecanismo? Manipular o subconsciente através de induções mentais, onde entidades demoníacas fornecem o quê? Falsa memória. Você acha, o diabo, ele não lança seta na nossa cabeça quando a gente está sendo atacado? O diabo não lança um pesadelo? De repente você teve um pesadelo, mas não foi Deus que mandou, não. Foi o diabo para te atormentar. Se o diabo consegue mandar mensagens, mandar setas, mandar imagens, mandar sonho, você acha que ele não pode ir lá no seu subconsciente, você que se submeteu àquilo, deixou uma pessoa dirigir lá a sua mente, a sua alma? Então ele pode fornecer sim falsas memórias para prender essa alma em ciclos de engano, em ciclo de confusão, e essa pessoa achar que ela foi a Sebastiana lá atrás, que ela foi lá uma rainha, uma princesa, que ela foi lá o fulano Beltrano. Gente, pelo amor de Deus. E o diabo faz isso para você não olhar para o agora, porque na verdade todo trauma que você tem, ou veio da sua gestação, ou vem de uma maldição hereditária, ou vem da sua infância, certo? Então tá, qual que é o mecanismo? Os demônios, eles vão manipular o subconsciente fornecendo falsas memórias. E, na maioria das vezes, eles vão manifestar de forma consciente. O que é isso? Existem vários tipos de manifestação demoníaca. Existe a manifestação demoníaca consciente, a pessoa manifesta e sabe que está manifestada, escuta o que o demônio está falando, só que ela não tem controle daquilo, mas ela está lúcida. Existe a manifestação parcialmente consciente. A pessoa
tem a mente apagada por alguns momentos, mas tem flashes e memórias de outros momentos onde ela estava manifesta. E existe a pessoa que está manifesta de uma forma tão profunda que a pessoa, ela é apagada da mente, ela é apagada, né, do status, né, consciente ali daquele momento, e ela só vai acordar depois e ela não lembra de fato o que aconteceu. Então existe sim uma forma dos demônios manifestar numa pessoa, ela consciente. E se ele faz isso, ele também faz isso numa ele também faz isso numa regressão. Ele faz isso trazendo, né, trazendo a fala de um personagem que ele quer que essa pessoa, né, e aquele hipnólogo acredite que essa pessoa foi. Ah, você é assim porque você foi um escravo lá atrás. Você é assim porque você, lá atrás, você morreu assassinado, tá? Então, aí às vezes, até o hipnólogo vai falar, olha, você morreu assassinado, então você foi o fulano de tal. E às vezes até fala o nome de uma pessoa que existe e morreu. E faz você ir levar vela e levar lá no túmulo dessa pessoa, pra você achar que foi aquela pessoa ali e renasceu nessa que você tá hoje. Gente, mas tudo isso é o quê? Ladainha de Satanás, mentira do diabo, por favor, tá? E qual que é a brecha aqui? Apóstola, abre comigo agora. Hebreus 9, 27. Abre comigo agora. E a mesma coisa, queridos, eu já vou trazer pro espiritismo, tá? Mesa branca. Aí, o que é o espiritismo? Ah, eu vou falar com a minha vozinha que morreu. Aí vem a vozinha ali no mestre, né? No espírita, né? Ali no chefe daquela mesa branca ali, ele incorpora. Aí a vozinha fala, meu filho, eu tô com vontade de fazer aquela comidinha. Os demônios sabem de muita coisa, de muita particularidade da sua vida. Mas vai um cristão e manda manifestar isso, o demônio não manifesta na hora. Queridos, é tudo demônio se passando pela sua avó, pela sua tia, pelo seu parente. E os demônios não só se passam manifestando, eles se passam também se fazendo a imagem, tá? No mundo físico, para você achar, ai, eu tive a aparição da minha avó, do meu pai, da minha mãe. É tudo mentira, é tudo engano, é tudo demônio, querido. Querendo, talvez, levar você para o engano, levar você para esses lugares espíritas, para você ficar buscando essas coisas, tá? Isso não existe, tá? A pessoa que morre aqui, ela vai para dois lugares, ou ela já vai tomar posse da salvação e desfrutar do paraíso, ou ela vai direto, queridos, para o inferno. Com Deus não tem meio termo, tá? Não, vai ter um julgamento sim, tá? Mas o julgamento já vai ser sobre quem está condenado e o outro julgamento vai ser sobre galardões. Abra comigo em Hebreus 9, 27, fazendo favor. Então vocês estão conseguindo entender? Tá? Então quando alguém vir falar pra vocês, que eu fui lá na mesa espírita, eu falei com meu pai, ele falou pra mim do brinquedo que ele me deu, só ele ia saber. Os demônios também, porque todo ser humano quando nasce, existe um demônio para ficar na cola daquela pessoa, tá? Aprender tudo que aquela pessoa vai fazer, saber tudo. E esse demônio é o quê? É um demônio para tentar o quê? Manipular essa pessoa, certo? Desde o nascimento. Mas as pessoas que estão em Cristo já estão guardadas pelo sangue do Cordeiro, certo? Mas o demônio está ali ao redor, esperando o quê? A pessoa abrir a brecha. Então, queridos, há uma rede de comunicação entre os demônios que você não tem noção. Por que quando uma pessoa que está em transgressão e pecado vai expulsar um demônio, o demônio vem e fala, você fez isso. Às vezes nem foi aquele demônio que manipulou ele para adulterar, mas ele sabe que aquela pessoa está em adultério, porque os demônios se comunicam, tá? Hebreus 9, 27. Abre aí comigo, certo? Hebreus, capítulo 9, versículo de número 27. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez, para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que aguardam com grande expectativa. Então aqui a gente desconstrói todo argumento espírita e todo argumento de regressão. Gente, que sofrimento seria
nascer aqui, aí morrer aqui, nasce em outra coisa, nasce uma outra pessoa, tá? Então, vigia com isso, tá bom? Eu repreendo toda falta, todo problema aí na conexão, no nome de Jesus, tá? Essa live vai ficar salva. Depois você compartilha, tá? E eu faço um desafio para você, que você acha ainda que foi sua vozinha, seu pai, sua mãe, que falou com você lá na mesa espírita. Deixa para você falar por último, e na hora que a entidade estiver falando na boca lá do Pai de Santo, do chefe lá do Espiritismo, manda manifestar em nome de Jesus. Fala, revela agora quem você é, em nome de Jesus, se o bicho não vai manifestar na hora. Aí você vai ver a sua vozinha, aí você vai ver o seu paizinho, aí você vai ver o seu ex-namorado, seu ex-marido, você vai ver o tamanho do demônio, do dragão que vai se levantar. Vocês têm que largar de ser bobo, gente, tá? Ou vocês acreditam nessa palavra, ou vocês vão ser bruxo, vão ser feiticeiro. Agora, tem um monte de gente que acredita em partes na palavra, mas acredita um pouquinho no espiritismo. E Deus odeia isso. Isso é prostituição espiritual. Deus a vida inteira pelejou com o povo. Gente, vocês param de ser feiticeiros, vocês param de ser idólatra, tá? Então com Deus é sim, sim, não, não. Ou você cai pra dentro do evangelho e acredita até no tutano de cada palavra que tá falando aqui, ou você vai ser espírita, vai ser macumbeiro, vai ser feiticeiro, mas você precisa ser o quê? Ser honesto e verdadeiro e sincero com aquilo, tá? Que você acha que faz sentido na sua vida. Mas se for para viver o evangelho, vive ele na íntegra, sem mistura, sem acreditar em reencarnação, sem acreditar em ser, não, eu acredito sim, que a hipnose. Gente, vocês vigiam na terra, tá? Toda entrada ao sobrenatural, que não seja através do nome de Jesus, é feitiçaria, tá? Então aqui em Hebreus 9:7, tá? Fala que, e assim, como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos, e ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que aguardam com grande expectativa, certo? Então, a brecha aqui é essa. A brecha aqui é o quê? Dá ênfase, dá crédito a uma entidade demoníaca que está manifesta ali numa regressão, ou está manifesta ali numa mesa branca, tá? E eu vou falar para você a diferença aqui do espiritismo e da Umbanda, tá? É praticamente a mesma coisa, a mesma linha, só que com uma diferença. Espiritismo não tem sacrifício, não tem oferenda, tá? E a Umbanda já tem. Só que, segundo todas as Umbandas, pode ser que tenha uma diferente da outra, tá? A linha de Umbanda, geralmente são sacrifícios com farofa, com comida, com manjares, e eles dizem que não fazem com sangue, tá? Mas eu creio sim que em algumas casas de Umbanda há sacrifício com sangue. Mas a linha, tá, da Umbanda é muito parecida com a do Espiritismo. É uma linha mais branda. Então, quando nós falamos de Umbanda, nós estamos falando de uma linha mais branda, uma linha mais zen, mais paz, segundo eles. Que a gente não faz sacrifício, acredita em entidades, acredita em antepassados, em caboclo. Então, por exemplo, eles acreditam no caboclo, no preto velho. E o que são essas entidades? São pessoas que morreram, que deixaram um legado e que se tornaram tipo intercessores da humanidade, se tornaram tipo orixás, guias, certo? É a mesma coisa do espiritismo, que acredita que alguém, o seu avô, a sua avó pode vir e falar, interceder e estar ali trazendo uma mensagem para você. Só que quando a gente vai para a linha da Umbanda estudar profundamente essas coisas, a gente vê que eles acreditam que pessoas como um escravo, né, o caboclo, esse escravo sofreu muito e aí ele hoje é um representante dos guias lá da Amazônia, lá de não sei tal lugar, dos escravos não sei da onde, né? Então
eles acreditam que essa pessoa morreu e a alma dessa pessoa aí se tornou o quê? O orixás, o guia, a entidade, tá? E aí tem o culto a esses orixás, a essas entidades, né? Mas segundo eles, sem as oferendas de sangue, mas com farofa, com ogdá, com ervas, com tudo, com consagrações, com banhos. E já o espiritismo não tem isso. Então, se você quer, tá? Se você quer saber a diferença de espiritismo para umbanda, são muito parecidos, tá? Acreditam, tá? Que pessoas que morreram hoje estão trabalhando no mundo espiritual, estão intervindo, estão de alguma forma, só que a diferença dentro da umbanda eles fazem adoração, eles têm altares, eles têm esses ídolos ali, o ídolo do caboclo, o ídolo do preto velho, o ídolo do fulano de tal, que são pessoas que morreram e hoje para eles são guias, são orixás, certo? São forças, certo? Então, dentro da umbanda, segundo eles, não tem sacrifício de sangue, mas algumas têm sim. Quando a gente entra para candomblé e quimbanda, aí nós estamos falando, quimbanda é o mais pesado, tá? Da linha afro. Aí eu vou trazer também para vocês, para explicar para vocês isso daí. Certo? Ok? Gente, não vai dar tempo de falar sobre constelação familiar, mas amanhã eu vou falar de constelação familiar com vocês, tá? E outras práticas também. Pode ser? Que prática você gostaria de saber? Pra mim já anotar aqui. Deixa eu ir anotando aqui. Amor, vai anotando aí pra mim. Anota pra mim ou tira print, amém? Que prática você gostaria de saber dentro da nova era ou fora da nova era, né? Gente, eu tô trazendo assim primeiro sobre nova era, mas vocês podem pedir, tá? Outra prática que você tenha curiosidade. Vou falar amanhã de constelação familiar. Qual outra coisa você gostaria de saber, né? Que eu trouxesse aqui pra você uma explicação. Na escola de libertadores eu consigo trazer de uma forma mais profunda, né? Budismo, boa, tá? Então, assim, ano que vem, quando nós fizermos a escola de libertadores, eu vou trazer mais bem explicadinho pra vocês, né? Cabala, muito bom, anota aí, amor, cabala, tá? Terapia com uso de pêndulo, certo? Ok, vamos lá. Alienígenas. Gente, alienígena é tudo demônio, tá? Já falo pra vocês. São os tronos. Sabe quando eu tô orando? Senhor Deus, destrona agora todo o trono da maldade. Os tronos da maldade são aqueles que estão por detrás dos astros, aqueles que estão por detrás dos planetas, aqueles, certo? Então, são tronos, tá? O diabo, da mesma forma que ele se personifica, de um familiar, ele se personifica de um povo alienígena arcturiano, ou, sei lá, o que vocês colocaram aqui? Um povo alienígena, isso e aquilo. Vê se nessas abduções que teve, algum demônio abduziu um cristão. E toda experiência de abdução que uma pessoa relata, quando ela fala o nome de Jesus, ela volta. E toda vez que alguém sequestrou alguém com a abdução, foi pessoas que não professavam a fé em Cristo. Eu vi uma reportagem sobre isso, tá? Certo? Posso estar anotando? Glória a Jesus. Gente, tem algumas coisas que é muito pesado eu trazer aqui, tá? Porque são ordens secretas, muito fortes, e que pode trazer o quê? Muita retaliação, muita perseguição. Eu posso ter problema aqui, e essas aí que vocês estão, essas duas aqui, essa que a Renata falou, essa que a Adriana falou, pode trazer muita retaliação. Então essas aí eu falo muito aberto lá na Escola de Libertadores, tá? A gente fez a Escola de Libertadores, ela foi ao vivo, hoje ela tá gravada, se você quiser adquirir, você consegue adquirir ela e assistir, tem muita coisa, tem muito conteúdo lá, tá? Que você vai demorar bastante para assistir, mas o ano que vem tem uma nova, com aulas ao vivo, certo? Então, eu vou trazer para vocês mais essas práticas, tá? Certo? Ok? Glória a Jesus. Então é isso, acho que o apóstolo anotou aí, amém? Um dia abençoado para todos vocês, um dia sobrenatural, tá? Que Deus venha abençoar vocês. Sábado é a nossa imersão DNA, se você não fez sua inscrição, faça, é gratuita, certo?
A gente vai estar falando muita coisa que vai trazendo assim uma ruptura muito grande sobre a sua mente. Eu tenho certeza que essa imersão vai te dar entendimento do que vai ser o nosso programa, né, que nós vamos estar fazendo. Então, posteriormente à imersão, eu vou lançar um programa, ele é pago, ele dura 90 dias, tá? Nesse programa vai ter uma alimentação diferenciada para cada ciclo de 9 dias, vai ter tarefas para você fazer, né, diferente cada 9 dias. Então, vai ser um tempo de muita ruptura, um tempo de alinhamento, um tempo, né, de nós trazermos um reset em várias áreas da nossa vida para poder, né, começar a viver dentro do propósito a qual Deus tem para cada um de vocês. Então se preparem que vai ser extraordinário. Mas a nossa imersão agora sábado é gratuita, tá? Vai ser umas 4, 5 horas de aula. Eu tenho certeza que Deus vai mexer com o seu interior de forma avassaladora, tá bom? Um beijo grandão no seu coração. Que Jesus te abençoe poderosamente.